De fato, na visão de vocês, a bolsa tá barata? Ou não? Legal. Tem um porquê de estar barata, então só estaria num preço justo. Legal. Tem que ter medo ou não? Legal. Acho que eu vou começar falando do geral, né? Acho que medo nunca fez mal a ninguém, né? Então acho que ter medo é sempre uma boa. Por quê? Porque o medo, ele te protege de você, tomar algumas atitudes que te exponham ao risco da ruína, né? Colocar todos os ovos na mesma cesta, ir com muita sede ao pote. Então, ter medo, o que eu chamo, né? O ter medo a gente pode traduzir de sempre imaginar que o pior possa acontecer, é prudente, é bom e não faz mal a ninguém. Então, acho que esse é o primeiro ponto. É bom ter medo independente do cenário. Às vezes é melhor você ter medo até quando todo mundo tá otimista. Quando todo mundo tá otimista, é legal que você tenha mais medo ainda. Porque pode ser que muitas coisas estejam sendo subdimensionadas aí, tá? Mas dito isso, se tá barato, sim. Eu acho que o Brasil, no geral, ele tá barato. A pergunta é, tem motivo para tá barato? E aí acho que a resposta para essa pergunta é sim, tem motivo para tá barato, né? Por que alguma coisa fica barata? Por que um ativo fica barato? Pô, Gui, ele tem razão para isso acontecer, né? A razão das coisas ficarem baratas é porque há uma possibilidade não desprezível e às vezes cada vez maior das coisas darem errado. Desse cenário que você, tem tanto medo de acontecer. Então, acho que a resposta é sim, o Brasil, os ativos brasileiros, eles estão baratos, mas tem um motivo para isso acontecer. Qual que é o motivo? Porque as coisas podem ir para um caminho errado. E se isso de fato acontecer, aí você pode perder dinheiro mesmo com os preços baratos, ou seja, ficaria ainda mais barato. Assim, para não ficar confundindo aqui, para a gente começar, acho que essa é a minha visão. Tá barato sim, mas tá barato porque muita coisa errada ou muita coisa ruim pode acontecer no Brasil. E eu coloco ainda uma questão do investimento relativo. Se você pensar no que o mundo estava investindo, pensa um investidor internacional que tem que fazer uma boa escolha de alocação de portfólio. Ele tem direcionado esse recurso há muito tempo para os Estados Unidos. Então, nesse momento que os Estados Unidos ele está, a gente vai falar mais para frente disso, um pouco mais caro, inclusive frente à sua média de longo prazo, e diante desses desafios de política tarifária que deixa ali toda a visão nebulosa para frente, você começa a procurar oportunidades em mercados que estão mais baratos. A gente vê no Brasil, inclusive nesse ano, se juntar performance de bolsa mais moeda, uma bolsa está performando quase 20% em dólar. Sim. E nominalmente ali 10%, mas a moeda estava barata e os ativos baratos. E eu acho, e aí começa até a surtir uma dúvida nas pessoas sobre, talvez já tenha até perdido o bonde. Eu não acho que já fechou todo esse gap. Eu acho que ainda tem um caminho de valorização. E mesmo com essa pernada que a gente viu no ano, tem muito ativo ainda barato, né? A gente tem estado em contato, não é só a nossa percepção, mas também em contato com outros players grandes de mercado. A gente se comunica com gestores, com outros analistas, e uma percepção começa ali a ficar quase uníssona no sentido de talvez possa até faltar ação para todo mundo se começar um fluxo maior de capital vindo para o Brasil. A gente só precisa diminuir esse risco político, essa questão que o Gui trouxe, e a gente precisa se preocupar, não pode de peito aberto também mergulhar nas ações só porque estão baratas, mas tem oportunidade na mesa. Quer completar alguma coisa, Ricardo? Acho que o único ponto que eu queria adicionar ao que os meninos colocaram é que no final do dia, os recursos eles são limitados para você poder fazer a tua alocação, né? E a gente vem de uma janela já longa, em que os investidores estão muito machucados, né? Então a turma perdeu dinheiro em bolsa, perdeu dinheiro em fundo imobiliário. Chega um momento que o alocador, né, pensando em alguém que toma conta dessa alocação para você, ou você mesmo fazendo a sua alocação, tem uma hora que você fica exausto e fala, não, vou ficar no defensivo. Eu vou esperar um cenário mais concreto, efetivamente, de melhora para adicionar risco na minha posição. Por quê? Porque a pessoa ela cansou de perder dinheiro. O alocador, ele usa essa visão muito mais, às vezes, até para defender o emprego. Ele fala, não posso fazer mais meu cliente perder dinheiro. Já está 3, 4 anos perdendo dinheiro. Não dá mais. Né? E a pessoa física ali na dela é porque ela foi para a bolsa, perdeu. Foi para fundo imobiliário, perdeu. Para onde ela foi, ela tomou. Aí ela fala, vou ficar quietinho aqui no CDI, porque aqui eu estou ainda no patamar que está. Então, falta fluxo para você ativar gatilhos nos outros ativos, e aí é o que o Arraes colocou que a gente já está ouvindo em alguns lugares, né? A posição técnica está muito leve nos ativos de risco. Então, qualquer movimento, por menor que seja, na direção dele, vai fazer preço, né? Então, eu
acho mais prudente você já devagarzinho montando posição, porque a onda pode vir de uma maneira muito rápida. E a porta tá menor agora, né? Exatamente. Você tem muitas empresas com M&A, então tem consolidação, tiveram OPAs, então tem menos empresas listadas na Bolsa hoje do que tinha há alguns anos. Quantas são hoje, mais ou menos? Abaixo de 400, né? Abaixo de 400. Não Abaixo. sabia o número exato. Não sei o número exato, mas outro dia eu vi um dado interessante. No ano passado, a Índia fez mais IPOs do que a gente tem de empresas listadas na B3, cara, Nossa. Caraca. A Polônia tem mais empresa hoje. A Polônia. do que a gente. Pois é. Então o mercado é um mercado que já não era muito grande, tá ficando menor, então realmente, se vier o fluxo, né? A Argentina encarou um pouco disso, faltava ação, porque não tinha mais nada. Sim. E a performance dos ativos argentinos está surpreendendo. É. Tava muito Esse ano não estava indo tão bem, mas porque também teve 2 anos muito fortes, né? Perfeito. Então é normal que você tenha uma ressaca em algum momento, o pessoal realizando lucro. Mas quando vocês falavam, eu fui ver o Ibovespa, a gente está agora em 137 mil pontos. Sim. Então, muita gente comemorando que a gente fez novas máximas há pouco tempo, né? Mas, cara, pegando em 5 anos, a rentabilidade foi de 35%. Sim. É muito pouco, né? É A gente para pra pouco. pensar, cara. É muito pouco. Não, e não só, pô, você pegar 5 anos, talvez você tenha pegado, pô, uma janela muito boa, né? Que você pegou, você tá falando janela do de que recuperação da você chegou pandemia. no de rebound da recuperação pandemia. da pandemia. Então, se você pegar 6 anos, que é o final em 2019 ali, você vai ver que se der 10% é muito. Né? Então, você está falando de 30% se o cara comprou no fundo da pandemia. Exato. E isso não acontece só com ações. Acontece com fundos imobiliários, acontece inclusive com ativos de renda fixa. E aconteceu muito. O Ricardo estava falando o seguinte, pô, a galera vem machucado, né? Tá machucada porque investiu em ações e fundos imobiliários lá atrás. Mas lá atrás, se a gente for lembrar, quando a Selic ela caiu para 4,5%, para 2%, o que o pessoal fez bastante? Qual que era a percepção naquele momento? Completamente oposta ao que a gente tem agora. Qual que é a nossa percepção hoje? Pô, tá muito complicado o cenário no Brasil, essa Selic tá em 15%, a Selic nunca mais vai cair. Qual que era a percepção naquela época? Pô, a Selic tá em 4, 4,5%, e ela nunca mais vai subir. Agora a gente é Porque o primeiro Brasil mundo. resolveu o problema fiscal que ele tinha, pô, agora a gente tá tendo um monte de janela de IPO, reforma institucional, reforma trabalhista, reforma, pô, da Previdência, que o Brasil vai voar, cara. Nunca mais a gente vai precisar ter uma Selic assim, em 2 dígitos. Então a expectativa era que a Selic permanecesse baixa por muito tempo. O que a galera falou? Se a Selic vai ficar baixa por muito tempo, ela tá em 4, tô desconsiderando a pandemia aqui, tá? Pô, eu tenho um pré-fixado pagando 6% ao ano, um IPCA a mais pagando IPCA mais 4% ao ano, se a Selic vai ficar mais ou menos nesse patamar, cara, eu vou para pré-fixado, vou para IPCA mais de longo prazo. E não foi só a pessoa física que pensou nisso. Várias researches, inclusive, recomendaram alongar, né, pô, a posição de renda fixa em pré, IPCA+, é que depois ninguém faz propaganda disso. Mas naquele momento, o que aconteceu? Pô, o cenário virou, a taxa pré-fixada de 6, de 7, o IPCA mais 4, o IPCA mais 3,5, explodiu. Se você vai ver, nominalmente, o valor desses ativos hoje está praticamente zerado. Então o cara ele não está deixando só dinheiro na mesa em fundo imobiliário, não está deixando dinheiro na mesa só em ações, ele está deixando também na renda fixa. A gente precisa lembrar que pré-fixado IPCA é hoje 60% da dívida pública brasileira, ou seja, 60% que a galera tem na mão. Então a galera tá perdendo dinheiro, não é só em renda variável, é em renda fixa também. Tá perdendo dinheiro há bastante tempo. Então é um ponto que joga um pouquinho mais favorável ao bolsa, né? Então não é só o cara que tá na bolsa que tá perdendo bastante, é o cara que tá em renda fixa, é o cara que tá em fundo Você não precisa imobiliário. nem voltar tanto assim, porque há pouco tempo a gente tinha os títulos atrelados à inflação de um prazo um pouco maior, rompendo o IPCA mais 6. Sim. E quando você olha o IPCA mais 6, você fala, pô, Oportunidade. Uhum. olha a marcação ao mercado que essa turma tá tomando hoje. É. Foi o IPCA mais 7. IPCA mais A 7. gente olha, oportunidade. Exato.